Glória a Deus. Boa noite. Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Amém? Glória a Deus. E como hoje é um dia muito especial, amém? Nós teremos uma palavra especial, amém? Direcionada para as mulheres, amém? Vou falar um pouquinho com vocês sobre uma mãe, mas em nome de Jesus, que a palavra de Deus encontre coração, encontre lugar nos nossos corações. Aquelas que são mães, aquelas que ainda não são, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Essa palavra, o Senhor colocou no meu coração enquanto eu meditava num versículo. Não precisa projetar esse, tá? Que é Isaías 49:15. Eu acredito que vocês devam conhecer, que é aquele versículo que faz até uma pergunta, né? Pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda amamenta e a ponto de não ter compaixão do filho do seu ventre? E o Senhor fala, ainda que isso aconteça, eu não me esquecerei. E quando a gente medita nesse versículo, uma coisa que o Senhor trouxe ao meu coração pode isso acontecer? O que vocês acham? Que pode ou não pode? Pode. Pode. E a gente vê muitas e muitas coisas acontecendo. E ao mesmo tempo que isso pode acontecer, duas coisas o Senhor falou no meu coração. De tantas coisas que a gente vê acontecer, mas também mostra a nossa imperfeição, né? Nós amamos demais. E é um amor que a gente não sabe nem colocar em palavras. Mas nós não somos perfeitas. Mas ao mesmo tempo que o Senhor revela isso, Ele também fala de um amor que é perfeito. E de um amor que permanece, que é o amor de Deus. E o Senhor me fez meditar na questão da amamentação. E trouxe uma curiosidade para mim, né? Quando eu fiquei meditando. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim com essa história de amamentação? E o Senhor falou no meu coração que esse período, né, por que Isaías usou esse termo, né, da criança com amamentação? É um período de dedicação, não é isso? É aquele período que a gente tem até uma licença, né? Licença, maternidade do serviço, porque entende que é o momento que a criança precisa da gente, porque precisa ser amamentada. A mãe que amamenta no peito tem alguns direitos que outras não têm, até pela questão da amamentação, ou seja, então esse é um período que entende-se que é de dedicação entre a mãe e a criança. E o Senhor trouxe um tema para essa palavra. Hoje a gente vai falar sobre mãe dedicada ao Senhor. Amém? Por que ao Senhor? Porque Ele tem um amor que é perfeito. Esse é o amor perfeito. E não como o nosso, que muitas vezes nós somos falhas. Amém? E para falar desse amor dedicado, nós vamos falar de uma mãe que eu gosto demais. Amém? Nós vamos falar sobre o texto que está lá em Êxodo, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao 10. Só que antes de nós começarmos a ler, eu vou contextualizar um pouquinho antes, para a gente entender como é que estava o contexto dessa mãe aqui. Como que aconteceu o nascimento desse bebê aqui. O que acontece? Isso aconteceu lá no Egito. E essa época, José do Egito, não estava mais vivo, toda essa geração não estava mais viva, mas os filhos de Israel estavam crescendo demais, se multiplicando e se fortalecendo. E se levantou um novo rei. Esse novo rei não conhecia José. E ele começou a perceber que esse povo estava demais ali. E aquilo começou a trazer umas preocupações para ele. Ele começou a forçar as cargas do povo, começou a colocar mais trabalho, fazer o povo mais escravo. E ele viu que ainda que ele fazendo isso, o povo crescia mais e se fortalecia mais e se multiplicava mais. Então ele deu uma ordem para as parteiras. Ele falou, vocês ajudam as hebreias aí no parto, e quando nascer menino, você dá fim. As meninas, você deixa viva. Agora, atenção, mulheres. O rei achou que deixar as mulheres vivas era seguro. Só que não. Amém? Vamos começar a ler o texto. 2 Coríntios 2:1.
Hã? Opa, olha aí, tá vendo? Amém. NVI, por favor, vou ler tudo na NVI, por favor. Amém? Só para a gente entender o contexto que estava acontecendo tudo isso. Não é 2 Coríntios, eu confundi o irmão. Êxodo 2, do 1 ao 10. Oh, glória. Êxodo 2, do 1 ao 10. Aleluia. E NVI. Vou ler tudo na NVI. NVI. A pastora está aqui, ó, NVI. Aê! Ora, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de papiro e o vedou com betume e piche. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino permaneceu à distância para ver o que aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Então, ela viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para alimentar e criar o menino? Sim, vá chamá-la, respondeu. A moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que a adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Amém. Até aí. Até o 10. Então, se nós analisarmos essa situação, pense que o cenário que essa mulher teve essa criança tinha uma ordem de um rei. Se nascer menino, tem que dar fim nessa criança. Essa mulher tem um menino, vendo que esse menino era bonito, escondeu esse menino. Agora, vamos pensar aqui. Depois, quando não podia mais esconder esse menino, ela elabora um plano de fazer um cestinho, escolher materiais apropriados, né? Pensa, flutua, não entra água, né? De proteger esse menino, colocar justamente onde tinha um lugar propício para que alguém passasse, como se ela tivesse certeza, alguém vai pegar ele, alguém vai salvar ele. Aí, gente, parece que a gente contando assim e passando, ok, ela fez isso. Agora, vamos pensar, gente, né? Eu, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a lembrar de mim sendo mãe. E sabe, não sei se vocês já viram umas situações de desespero e não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu lembrei de algumas cenas que acontecia lá em casa, que parecia coisa de louco. Sabe quando a criança afoga? Um ora, um repreende, um vira de ponta cabeça, um grita o vizinho, sabe umas coisas desesperadoras? E se a gente olhar para a situação que essa mulher estava enfrentando, é como se essa mulher saísse do cenário, pensa assim, do olho do furacão, ficasse aqui de fora, olhando toda a situação e usasse a cuca e começasse a pensar direitinho no que ela fosse fazer. E não é fácil a gente fazer isso, porque geralmente, principalmente se a gente está dentro de uma situação de ameaça, dentro de uma situação de perigo, dentro de uma situação de pressão, a gente costuma ser envolvida por toda essa situação.
É uma coisa mais difícil a gente sair daqui, ficar assistindo a cena e pensar no que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu identifiquei nessa mulher foi, meu Deus, essa mulher é uma mulher centrada, porque geralmente a gente é tudo doida. A gente, né, o que eu faço? Eu me lembro uma vez que uma sobrinha minha afogou com carne. Jesus amado, essa cena veio na minha cabeça hoje. Você vira de ponta cabeça e ainda enfia a mão dentro da goela. Aí a Fernanda fala, mãe, pode morrer, não pode virar de ponta cabeça. Aí você fala, era Deus mesmo. É purinho Deus. Então, geralmente a gente se desespera. A primeira coisa que a gente identifica nessa mulher é que ela era uma mulher centrada. Centrada no quê? Né? Vamos pensar que nós somos mães. Pensa aí. Centrada nela, ela não era. Porque, pensa bem, ela estava sobre uma ordem do rei. Não pode, o filho tem que morrer. E o risco era da vida dela, não era isso? Ela não se submeteu à ordem do rei. Então, centrada na vida dela, que não era. Não é? Não era na vida dela. Centrada na vida do menino, também não era. Porque se fosse na vida do menino, ela não ia chegar a ponto de fazer isso. Pegar, colocar no cestinho, jogar no rio. Porque como que a gente é? É ou não é assim? Se a gente está centrada na vida da gente, o que a gente faz? Não, mas sabe o que é? Eu preciso cuidar de mim. Afinal de contas, né? Filho vai crescer, né? Aí, daqui a pouco, não vai nem saber que eu existo mais. Vai casar, né? Então, preciso cuidar da minha vida. Se eu estou centrada no meu filho, tadinho, vou corrigir ele. Oh, mas que fofinho. Eu preciso chamar a atenção dele. Aí ele faz aquela carinha para mim. Aí você fala, ai, tão bonitinho. Né? Não é verdade? Ou seja, o que é centro, gente? Centro é quando a gente tem um ponto e tudo gira em torno daquilo. E às vezes, se o nosso centro for a gente mesmo, tudo vai girar em torno da gente mesmo. Hoje, infelizmente, a gente vive um tempo em que essa geração que está chegando agora não quer mais ser mãe. Não querem mais serem pais. Porque dá trabalho. E aí a gente conversa com as pessoas falam assim, vocês romantizam a maternidade. Quem falou que é romântico? Não tem nada romântico. Nunca ninguém falou que é romântico. Na realidade, eu sou uma pessoa super a favor da maternidade, mas da maternidade responsável, com consciência daquilo que você está fazendo. Com consciência do que você está fazendo, que você está tendo um filho. E um filho é responsabilidade. Realmente vai dar trabalho mesmo. Vai dar trabalho mesmo. E se você não tiver essa consciência, vai ser difícil mesmo. Então, se você for o centro da sua vida, tudo vai girar em torno de você. Então, uma hora, você vai negligenciar, não é isso? Porque se você for o centro, você vai até caminhar, mas vai chegar uma hora que vai ficar cansado para você. Vai virar fardo para você. Aí você vai falar, deixa eu cuidar da minha vida. Aí alguém vai ter que cuidar. Alguém vai ter que cuidar do seu filho. E se o seu filho for o seu centro, você não vai conseguir conduzir da maneira que precisa conduzir. E às vezes é você, às vezes é o filho, ou às vezes são tantas outras coisas que se tornam o centro da nossa vida. Mas o centro da vida dessa mulher era Deus. Uma mulher que não se rendeu à ordem do rei, mas se rendeu à ordem de Deus. O centro da vida dessa mulher é Deus. É quando a gente, consegue sair do cenário, olhar a situação. Vamos abrir lá em Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3. Foi? Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. É quando a gente se lembra de colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que a gente vai fazer. Reconhece Ele em todos os nossos caminhos, em tudo que a gente faz, para que a gente tome as decisões corretas. É quando a gente faz de Deus o centro da nossa vida. E, gente, Rita, você nunca falhou nisso? Claro, óbvio. Principalmente porque esse Deus está falando. Óbvio, né? Mas eu tenho aprendido que nós não podemos nos conformar. Uma mulher que tem um centro, ela também ela sabe que não dá para ser para cá e nem para lá. Então ela não pode se conformar. A gente não pode se conformar. Eu sei aonde eu tenho que estar. Então eu não posso me conformar do jeito que está. E é um exercício diário na nossa vida. Sabe, das coisas pequenas, as coisas médias, as coisas grandes, a gente precisa continuar todo dia. Não, Senhor, reconhece o Senhor em todos os meus caminhos. Então, todo dia, sabe, você escorregou, você viveu uma situação que, eu deveria ter... Vai de novo, não se conforma, não desiste. A gente costuma fazer assim, né? Não deu, fiz, às vezes se condena, faz aquele drama e não volta para onde tem que voltar. A gente está sendo transformada todos os dias, o Espírito Santo está nos ajudando, então não se conforma com o lugar que você está. Confia no Senhor, todos os dias da sua vida. Então a gente precisa fazer de Deus o centro da nossa vida. Não é a gente, não é o filho, não é o trabalho, etc, etc e etc. Se for aquilo ali, você vai girar todinha a sua vida em torno daquilo. Seja coisas materiais, enfim. Amém? A outra coisa que eu percebi nessa mulher é que ela tinha uma vida de temor, né? Ela podia ter se rendido à ordem do rei, mas ela não fez isso. Ela temia a Deus. Nós precisamos ter uma vida de temor. Às vezes, a gente tem aquela cultura antiga, que é assim, é com os erros que se aprende. A gente nunca para de bater a cabeça. Né? Parece que você precisa errar para aprender. Às vezes, gente, vai acontecer coisas desse tipo na nossa vida. Mas não é isso que o Senhor espera da gente. O temor, ele faz com que a gente desvie esse caminho. É quando a gente vive uma vida assim, Não é o que o homem está pensando da gente. Não se trata do homem, sou eu e Deus. Sabe quando ninguém vê? Quando ninguém está vendo, o que ninguém vê, mas que eu sei que Deus está vendo. E aquela pergunta que a gente faz, eu estou agradando Deus? É aquilo que o Zé Roberto pregou esses dias aqui. Tem o que você acha de mim, tenho quem eu acho que eu sou, mas quando eu estou na presença de Deus, Deus sabe quem eu sou e Ele mostra quem eu sou. Nesse lugar, eu sei quem eu sou. E é isso que a gente precisa saber. O que Deus pensa de mim? O que Deus está pensando? Quando a gente vive essa vida, Deus está aqui comigo, nessa conversa. Eu estou aqui nesse grupinho conversando, Deus está aqui. O que Deus está pensando? Eu estou aqui nesse lugar, o que Deus está pensando? Eu estou indo aqui fazer isso, o que Deus está pensando? E esse meu comportamento aqui, o que Deus está pensando? Vamos abrir lá em Provérbios 16, 6. Com amor e lealdade e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor do Senhor, o homem evita o mal. O temor faz com que a gente evite o mal, que a gente se desvie. Sabe, Deus não se agrada. Não vou. Deus não se agrada. Fica quieta. Deus não se agrada. Não é para mim.
Ah, mas todo mundo está fazendo. Mas eu não. Né? O que a gente sempre conversa lá em casa. Ah, todo mundo foi, todo mundo falou, todo mundo fez. E aí? E você? Você não. Sabe aquela conversa de mãe, você não é? Aleluia por essa frase. Glória a Deus. Amém? E isso, sabe o que acontece? Quando nós temos essa vida centrada, onde nós fazemos de Deus o centro da nossa vida, e uma vida de temor, acontece que isso acontece primeiro na gente. Porque muitas vezes nós cobramos tanto dos nossos filhos, quanto de outras pessoas, aquilo que às vezes nem aconteceu na gente ainda. Às vezes a gente quer que eles sejam, que eles façam, ou que até mesmo que outras pessoas sejam e façam aquilo que nem aconteceu na gente ainda. Esses dias eu estava conversando com o Fábio e falando, né? Quando a gente vê muita santidade, fica com medo. Né? Fica com medo. Porque é complicado. Né? Às vezes, aquilo que nem aconteceu em você ainda, você cobra demais, exige demais. E primeiro precisa ser na gente. Antes que a gente cobre dos nossos filhos, precisa acontecer. Não é perfeição. É como eu falei. Você falha, mas Deus é o centro da minha vida. Eu sei qual o caminho que eu tenho que percorrer. Se eu falei, eu sei onde eu tenho que ir. E da mesma forma, nós precisamos ensinar. Eles precisam ver isso na gente e reconhecer esse mesmo caminho. Porque eles também estão na caminhada. E eles também vão falhar. Eles precisam saber o caminho que eles vão ir. Né? Teve uma vez que o Cauã estava conversando comigo. Ih, Cauã, desculpa. Daqui uns dias eles vão fazer baixo-assinado, viu, pastor? Para o senhor nunca escalar mais nós. E uma vez ele estava conversando comigo e ele falou de um pensamento comigo, né? E eu fiquei pensando, meu Deus. Eu falei, oh, Jesus. E eu comecei a falar para ele sobre esse caminho. Né? Às vezes, você é tão assim, cobra tanta perfeição, que, de repente, seu filho não tem a liberdade de conversar com você quando ele tem uma dificuldade. Quando ele está passando por uma dificuldade, os nossos filhos precisam ter essa liberdade. Mas eles precisam ver isso na gente. Eles precisam ver que a gente trilha esse mesmo caminho. Que a gente tem esse relacionamento com Deus. Eles precisam ver isso na gente. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que essa mulher fez, é que a parte dela ela fez. A palavra de Deus diz ali, que enquanto ela pôde, ela escondeu a criança. Essa é a nossa parte. Enquanto nós podemos, nós temos que fazer a nossa parte. O que é isso? Enquanto eles são crianças, nós precisamos fazer a nossa parte. A gente vive num tempo que fala assim, mas a gente não pode obrigar ir na igreja, a gente não pode cobrar, ler a Bíblia, a gente não pode fazer isso, não pode. Mas você não briga na escola? Você não briga escovar o dente? Você não briga a ter disciplina? Você está ensinando a questão espiritual, não está? Você não está sendo exemplo do caminho de Deus, tendo Deus como centro. Você não está sendo exemplo como Deus de ter temor a Deus. E por que você não pode ensinar disciplina? Você ora toda vez que você sente? Eu não oro toda vez que eu sinto. Porque nem sempre a gente sente. Você imaginou se crente andasse pelo que sente? A gente não anda pelo que a gente sente. Se a gente fosse viver pelo que sente, como que seria? Então, a gente está num tempo em que, não pode cobrar, tem que deixar. Não, enquanto você pode, você precisa ensinar, sim, a disciplina. Né? Você pode, enquanto você pode, está na sua mão. A gente precisa ensinar, ir na igreja, né? Ler a Bíblia. E às vezes você fica assim, mas eu não sei o que fazer. Gente, eu vou contar um negócio para vocês. Quando eu me converti, o Cauã estava com 5 anos. E eu não sabia muito o que fazer. Né? Eu estava naquela fase assim, que eu queria ficar vendo pregação o dia inteiro, ler a Bíblia, e não sei o quê. E coitado do menino que ficava o dia inteiro comigo, que cresceu ouvindo Joyce Meyer. Literalmente. Então,
Use os seus recursos. O Senhor está vendo. Você está fazendo a sua parte. Use os seus recursos. Sabe, eu creio que quando o Senhor contempla o seu coração e está vendo como você está fazendo, e aqui você está usando o que você tem. Deus não pede o que você não tem. Deus usa o que você tem e pede o que você tem. E Ele está olhando o seu coração, aquilo que você quer fazer. E você faz de todo o seu coração, querendo realmente transferir. Porque maternidade é isso, é transferir vida. E uma vida centralizada em Deus. É isso que é maternidade. Então, Deus está olhando para isso. Use os seus recursos, leve na igreja, não poupe esforços, sabe? Ah, tem evento, tem isso, tem aquilo. Vai custar? Vai. Você está cansado? Tá. Vai ter que ir lá, às vezes, esperar lá na frente, seja da célula, do culto, dos juniores, do culto kids. Vai ter que esperar. Vai ter que ir lá, vai ter que esperar. Às vezes vai ter que ficar até tarde. E também, se precisar, leva o amiguinho, dá carona, vai fazer isso. Vai ter que fazer. Enquanto você pode, você precisa fazer a sua parte. Porque sabe de uma coisa? Chega uma hora que a gente não pode mais. Como chegou para ela. Quando ela não pôde mais, o que acontece? Fez o cestinho, escolheu os materiais corretos e pôs no rio. Chega uma hora que a gente não pode mais. E isso, às vezes, pode ser assim. Vai ser aquele momento que não dá mais para você ficar, né? Vou pegar na sua mãozinha, nananã, né? Obrigando, enfim. Vai ser aquele momento em que, de repente, você foi uma mãe que fez o que você tinha que fazer. Você fez a sua parte. Mas, de repente, algo aconteceu. Ainda que nós venhamos a fazer tudo o que nós temos que fazer, nós não estamos livres de algumas coisas acontecerem. A gente não sabe de tudo. Mas nós precisamos confiar naquilo que está na palavra de Deus. Independente do que aconteça. A maternidade não é um conto de fadas. Não é romantizada mesmo. Nós estamos lidando com uma vida e transferindo a vida de Deus para essa pessoa. Aquilo que nós cremos, uma vida centralizada em Deus. Nós não estamos livres das dificuldades. Ainda que você faça tudo o que você tinha que fazer. E talvez você seja aquela pessoa que está percorrendo um caminho longo. Né? Tipo aquela sunamita, que o filho estava morto lá. E ela ficou de joelhos ali. E o filho, nada. Ela saiu do lugar dela e foi buscar o homem de Deus. E correu um caminho longo. O que a gente tem que fazer quando a gente não pode mais? Cercar de proteção. Como a gente cerca de proteção? Oração. Nós precisamos orar. Precisamos ser aquelas mulheres que não cessa de orar. Que não cessa de profetizar. De declarar a palavra de Deus. Não só sobre os nossos filhos, mas de tudo que diz respeito à nossa vida. Nós precisamos orar, declarar a palavra de Deus. Não nos render, mesmo que a situação seja difícil. Ainda que a gente esteja correndo esse caminho longo. Qual que vai ser a nossa atitude? Oração, declarar, profetizar. Vamos abrir lá em Romanos 10, 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. 11. Não, só o 10 mesmo. Eu vou ler aqui na minha versão, peraí que está diferente, gente. A minha versão é NVI, mas toda vez que eu uso essa Bíblia aqui, não sei por que bate errado, viu? Só um minuto, gente. É o 9 e 10, desculpa.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer com seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Esse versículo está falando da gente alinhar aquilo que a gente crê com aquilo que a gente fala. Comportamento alinhado com o que a gente crê. Às vezes, você crê que Deus pode fazer isso? Creio. Mas aí qual que é o nosso comportamento? Você vai perguntar do assunto? Não sei. A gente aceitou Jesus, confessou Jesus, se a gente perguntar, você é salvo? Estou tentando. Não sei. Às vezes, o nosso comportamento não está alinhado com aquilo que a gente está falando que crê. Eu falo que eu creio, mas da minha boca sai outra coisa. Eu preciso alinhar aquilo que está no meu coração, que eu creio, com aquilo que está saindo da minha boca. Então, eu preciso cercar de proteção. Eu preciso orar. Eu preciso crer. Eu preciso orar. E eu preciso profetizar. Eu preciso declarar. Eu preciso alinhar. Em nome de Jesus. Amém? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o tempo. Hoje a gente vive numas questões assim, né? Mas uma mãe que trabalha fora, uma mãe que fica em casa, dá tempo de dar atenção, dá tempo de cuidar? Gente, hoje, realmente a gente tem vivido em tempos diferentes, né? A realidade é diferente, as situações mudaram. E quando eu olhei esse texto, eu estava ali agora, e aí o Senhor falou algo comigo ali agora, né? Que por que o Senhor colocou essa mulher em destaque num tempo desse, né? Se a gente for olhar para o texto, havia uma ordem que tinha que deixar as mulheres vivas, né? Por conta daquilo que estava acontecendo. Toda vez que Deus coloca uma mulher em destaque, é porque Deus tem um propósito. Não significa, a gente não está vivendo um tempo onde a mulher tem que ficar provando nada. Que a mulher é melhor ou que ela tem que buscar a igualdade. Nada disso cabe para nós. A mulher é exatamente no lugar que Deus criou ela para estar. E quem Deus criou ela para ser. Ela vai ser bem-sucedida, feliz. Exatamente no lugar que Deus colocou ela, e sendo quem Deus criou ela para ser. Fora do lugar, tudo dá errado. Ainda que pareça que ela esteja num lugar bom e de destaque, tudo dá errado. Mas quando Deus coloca uma mulher em destaque, é porque Deus tem um propósito. E hoje, realmente, mulheres têm alcançado alguns lugares. Então, a gente precisa ter essa consciência que se Deus estiver colocando a gente em alguma posição, algum lugar de destaque, é porque Deus tem um propósito na nossa vida. E nós precisamos ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Então, hoje, as coisas realmente mudaram. Então, eu não vou aqui cair nesse critério de que é certo e que é errado. Mas eu quero falar com vocês algo que Deus falou no meu coração nesse texto. Joquebede teve pouco tempo com Moisés. Ela teve o tempo da amamentação, mas que foi o suficiente para ela transferir a essência dela para Moisés. Não é a quantidade de tempo, é o que nós fazemos com o tempo. Senão a dracma não tinha perdido dentro de casa. Nós podemos passar o dia inteiro com os nossos filhos e não conseguir passar nada para eles. Hoje, a realidade das casas está assim, cada um em um lugar, um com o celular na mão, cada um assistindo uma coisa. Então, não é a questão de quanto tempo fica. Então, se nós formos esperar para ser mães, ou sermos mães dedicadas, porque nós temos 100% do tempo para dedicar, não vai ser. Não é a questão de ter 100%. Lembra? Se for o centro, teu filho, você tiver que dedicar 100% da sua vida, vai girar só em torno do seu filho. A questão não é o tempo, é o que você faz com o tempo. É você saber o que você vai fazer enquanto você estiver com o seu filho. Aí, como que a gente faz isso? A palavra de Deus é aquilo que nos ensina.
O Senhor ensina todo o tempo nós valorizarmos aquilo que Ele valoriza. O que o Senhor sempre fala para a gente, ó, não acumule aquilo que a traça corrói, mas acumule tesouros no céu. O que tem valor para Deus? Pessoas vêm antes de coisas. Então, nós precisamos entender o que o Senhor está falando. Eu tenho feito algo na minha vida. Marta, a palavra de Deus, eu tenho certeza que ninguém limpava uma casa e que a casa daquela mulher era a casa mais maravilhosa de todo o bairro lá. Ela devia ser a Marta, conhecida como a melhor organizadora, mas Jesus falou que ela estava perdendo a melhor parte. Então, uma pergunta que a gente pode se fazer todos os dias: o que eu estou perdendo hoje? Vale a pena? Porque no nosso dia, algumas coisas a gente vai acabar perdendo. Se você vai valorizar aquilo que Deus valoriza, outras coisas vão acabar ficando. Mas e aí? O que vale a pena? O que você está perdendo? Tem coisa que você vai perder que não vale a pena. O importante é que nós não venhamos a perder a melhor parte. Às vezes, a casa, se você chegou do seu trabalho e você vai ali ficar dando atenção para o seu filho fazendo aquilo que você não fez, às vezes os brinquedos vai ficar ali. Eu sou testemunha disso, porque pensa numa pessoa que era doida e que, na verdade, minha filha nunca brincou com nada do que ela tinha. Eu tenho a impressão que a minha filha está fazendo algumas coisas de criança agora. Sabe por quê? Ela não teve infância. Pensa numa pessoa que, tipo assim, os brinquedos eram na caixa. Só para olhar. Porque não podia tirar as coisas do lugar. Não podia brincar. Porque eu não gostava de ver bagunça no chão. Vocês entendem? Tem coisa que não vale a pena. A gente perde a melhor parte. Então, que a gente saiba o que fazer com o nosso tempo. 100% não é questão de 100%. É o que a gente faz com o tempo que a gente tem. Amém? Glória a Deus. E, por último, eu queria falar com vocês sobre a entrega. Chegou a hora que o menino cresceu e Joquebede teve que entregar Moisés. E esse é o momento em que ela preferiu que outra pessoa criasse o filho dela ao ver o menino morto, né? E hoje a gente ouve assim: ah, mas tanto esforço, tanta dificuldade, aí você cria, vai embora, não vem ver. Né? Depois que fica grande, nem fica mais com você. E, gente, tem coisas que são naturais da vida e que vão acontecer. Isso é algo que Deus tem falado comigo. Porque o que acontece? É natural. Os nossos filhos vão viver as fases deles e vão. Às vezes casam. Mas pode ser que Deus leve para outro lugar. Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos e, de repente, eles estão aqui com a gente e daqui a pouco não estão mais. E faz parte. Às vezes, eles vão morar longe da gente. Você vai ver direto? Não vai. Ou, às vezes, mora até aqui, no bairro do lado. Mas é lógico que a vida não vai ser a mesma. A gente não vai estar junto mais todo o tempo, né? E uma coisa que Deus falou comigo, né, que muitas mulheres às vezes vivem frustradas com a maternidade. E às vezes não encontra essa alegria da maternidade, né? Porque a questão não é a alegria da maternidade, ela não vai vir nisso, né? Não é essa recompensa. Ah, agora meu filho vai viver grudado comigo. Gente, não tem nada a ver com isso. Ah, porque meu filho vai, como se eles fossem dar algo para a gente. A maternidade somos nós que transferimos para eles, para que eles possam voar e viver a vida deles. Nós conseguimos viver a verdadeira alegria da maternidade quando nós entendemos a entrega. Quando nós entregamos,
e isso é em Deus, nós conseguimos olhar para a renúncia, né? Quando eu abro mão para cuidar de um filho, eu consigo olhar para aquela entrega e lembrar do quanto eu sou amada. Né? Nós lembramos do sacrifício de Jesus. Nós lembramos da entrega de Jesus. Eu acredito que Abraão viveu isso. Abraão saiu pronto para sacrificar. Ele preparou tudo. E ele subiu lá para sacrificar o filho dele. Mas quando o filho dele perguntou, pai, cadê? Cadê o sacrifício? Ele olhou para a oferta. Deus proverá. Naquela hora ele olhou e lembrou de quanto ele era amado. Eu queria que vocês projetassem para mim o Salmo 147, 10. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada daqueles que confiam no seu amor leal. Gente, o que agrada a Deus é aqueles que têm a confiança no amor leal de Deus. Quando nós confiamos que qualquer renúncia, qualquer oferta, qualquer entrega que nós venhamos fazer, é o amor de Deus que tem sempre o melhor para nós. É o amor de Deus que tem sempre o melhor caminho. É o amor de Deus que está cuidando de nós. Amém? E eu queria que as mães pudessem vir aqui à frente, por favor. Todas as mamães. Sejam mães do coração, mães espirituais. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém. Pode se aproximar mais para todas poderem vir aqui. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar juntas, buscando ao Senhor. Como nós precisamos dele, amém? Glória a Deus, mas nós sabemos que ele é Deus Emanuel, é Deus conosco, que ele é aquele que nos ajuda, amém? Glória a Deus, Deus maravilhoso, nós estamos aqui hoje, meu Pai, hoje nós temos motivos para te agradecer, meu Deus, obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado, tem derramado graça e favor sobre as nossas vidas. Meu Pai, hoje nós estamos aqui e pedimos perdão ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não fizemos o Senhor o centro da nossa vida, que tantas outras coisas ocuparam um lugar que é só seu. Mas nós pedimos, meu Deus, nos ajuda, amado Espírito Santo, nos ajuda que o Senhor ocupe, Senhor, esse lugar que é só teu. Nos ajuda todos os dias a fazer do Senhor o centro das nossas vidas. Que
todas as nossas decisões sejam baseadas no Senhor, naquilo que o Senhor pensa, meu Pai, diante da sua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus maravilhoso, eu oro agora, Pai, por cada mãe que está aqui, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor entregue renovo para ela agora, em nome de Jesus, Pai, por aquelas que estão percorrendo um longo caminho, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor renove a fé, em nome de Jesus, que o Senhor derrame força, em nome de Jesus, meu Pai, que elas perseverem em oração, que a palavra que sair da boca delas, Senhor, venha direto do Senhor, que o Senhor renove as promessas que o Senhor já derramou sobre a vida delas, em nome de Jesus. Derrama sabedoria para discernir o que fazer com o tempo que cada uma tem, meu Pai, em nome de Jesus. Que os ouvidos sejam bem abertos, prontos a ouvir as direções que vêm do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Fortalece, derrama graça, favor, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, o nosso coração ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, meu Pai. Nós somos mães dedicadas ao Senhor, comprometidas com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor, essa aliança de um amor que permanece, Senhor, permanece mesmo diante de todas as dificuldades, das situações mais difíceis, os filhos mais rebeldes, meu Deus, nos ajuda, meu Pai. Nós pedimos a ajuda do Senhor, nós confiamos no Senhor e no seu amor leal, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus.